vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas, apronte-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. E eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. Amém? Podeis assentar. Desocupe as vossas mãos, aplauda Jesus, Ele está aqui. Glória a Deus. Eu quero poder ministrar hoje uma mensagem. Quero que você abra o seu coração para esta mensagem. Há quatro ordens que Deus deu a Jacó. 4 ordens que Deus libera para a vida de Jacó. Deus fala para Jacó, porque Jacó, ele era aquele servo diferente. A Bíblia diz que o pai de Jacó, Isaac, era um servo de Deus, e ele trouxe consigo a legalidade, o legado que o seu pai tinha deixado a ele. Diz a Bíblia que Isaac, ele plantou em uma terra seca, em uma terra deserta, e ele colheu naquele mesmo ano, porque Deus era com ele. Jacó lhe traz uma hierarquia de Abraão tremenda, de princípios religiosos que eram prestados ao Deus que apareceu a Abraão, que fez promessa a Abraão, e que essa promessa foi liberada a Isaac, de Isaac a Jacó. Quem era Jacó, pastor? Jacó era o irmão gêmeo de Esaú, uma família que estava debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus, e que agora este Jacó precisava de ter um encontro verdadeiro com Deus. O que é um encontro com Deus, pastor? Ter um encontro com Deus é ter uma verdadeira vida transformada pelo Evangelho, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Eu falei algumas vezes aqui que é muito normal você ouvir pessoas falando: agora eu mudei. Prova. Porque falar todo mundo fala, falar que mudou todo mundo fala, falar que é uma nova criatura todo mundo diz. Agora provar que é uma nova criatura é o complicado, porque ser um cristão é verdadeiramente encontrar com Deus, e ter uma vida renunciada,
ter uma vida de renúncia, de entrega. Porque quando nós se entregamos, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, é Ele o governador da vida, é Ele o que governa a vida do homem. A igreja sofre porque nem todas as pessoas se entregam, nem todos realmente têm uma aliança com Deus. Eu quero que você entenda que Jacó, ele era daquele tipo de cristão que não tinha se entregado. Jacó era aquele tipo de homem que não compreendia a chamada de Deus para a sua vida. E dentro da casa dele, ele teve a ajuda da sua mãe. A igreja sofre isso porque a casa que Jacó morava era uma casa de adoração. A família adorava. Isaac era um adorador. Isaac era um homem direcionado por Deus. Ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que os filhos seguiam a linhagem do pai. Só que nem todo mundo segue com obediência. Nem todo mundo tem o princípio de obedecer a palavra de Deus. E Jacó pendeu para o outro lado, porque o seu pai amava mais Esaú, porque ele era perito, ele era um homem habilidoso, ele tinha qualidade, ele sabia como cozinhar, ele sabia como, aleluia, pegar um animal, ele sabia. E Jacó não. Jacó era aquele camarada acomodado. Jacó era aquele filho que não saía, que não tinha habilidade. E de repente Isaac envelhece, sua visão fica turva, e diz a Bíblia que ele precisava abençoar o primogênito. E tinha uma profecia, Isaías libera esta palavra. Quando o profeta Isaías declara, ele diz o seguinte: ele diz que o menor, que um virá a ser 1000, e o menor uma grande nação. O menor ia ser maior do que o primeiro, o segundo ia ser maior do que o primeiro. A Bíblia diz que Isaac precisava abençoar o primogênito, e o primogênito agora ele vende a sua primogenitura para Jacó pelo prato de lentilha. Ele troca o que é herança, ele perde o que é dele, o que é por direito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós somos chamados para servir ao Senhor, quando nós somos chamados de um mundo de treva para a casa de Deus, para servir a Deus, nós nunca podemos vender a nossa primogenitura, nós não podemos trocar a nossa salvação. A Bíblia diz que nós devemos cuidar da coroa para que não perca ela. E tem gente trocando sua vida com Deus para ter uma vida momentânea aqui na terra. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é estar na igreja, estar no mundo, não é. Ser cristão não é chegar na casa de Deus e chorar, e depois que sair da casa de Deus e viver no mundo de qualquer maneira. Não deu certo, eu tento de novo. Não deu com aquele, eu vou tentar com essa. Se não deu com essa, eu vou tentar com aquele outro. Se não deu com aquele, e você vai tornando a sua vida um vício. Quando você pensa em abandonar, é tarde demais, e Jesus está despertando. Eu acredito que nesse tempo do fim, Deus vai levantar homens que vai confrontar o teu pecado. Deus vai levantar homens que vai confrontar o pecado da igreja, que vai confrontar o pecado dos líderes, que vai confrontar o pecado de obreiros, que vai confrontar o pecado de pessoas que não têm aliança. Você entende isso? Olha para quem está do seu lado e diga: o céu é para quem tem aliança. Amém, irmãos? O céu é para quem tem aliança com Deus. Isaú vende a sua primogenitura, e a Bíblia diz que a mãe de Jacó faz uma leste, um disfarce, porque o pai não enxergava mais.
E quando ele chega diante de Isaac, Isaac pega no menino disfarçado, pensa que é o primogênito, e libera a bênção. Olha a bênção de Isaac para a filha de Jacó: que o Deus de Abraão te abençoe e te faça fecundo na terra. O que é isso, pastor? O Deus de Abraão, meu pai, te abençoe e te faça fecundo. O que é isto? Nós precisamos gerar. Quando Deus chama, Ele diz: a árvore, ela é conhecida pelos frutos. O cristão e a igreja não é conhecido pelo dízimo que dá, pelo benefício que gera. A igreja é conhecida pelos frutos. Você não é conhecido por falar bonito, por pregar, por evangelizar. Você não é conhecido porque carrega a Bíblia. Você é conhecido pelos frutos que você produz. Nós somos conhecidos pelo fruto. Só tem um meio de julgar uma árvore, é pelo fruto que ela produz. Se não tem como uma árvore boa produzir fruto mau, não tem como uma árvore má produzir fruto bom. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: ou ela jorra água doce ou água amarga. Deus está dizendo, além da física diz isso, que no espaço não pode habitar dois corpos, só pode haver um espírito em nossa vida, e esse espírito tem sede e tem fome de trazer o céu para você. O Espírito Santo, ele tem sede de nos conduzir a Deus transformados. Aleluia, Jesus. Ser transformado, o cristão, para ser transformado, ele sofre uma metamorfose. A borboleta, a largata, para se transformar em uma borboleta, ela vai sofrer várias metamorfoses, e vai ter um momento que ela vai ficar no casulo, e depois no casulo vai criar asas e vai voar. Que bonito é quando uma borboleta sai do casulo. Porque nós entendemos que Deus queria fazer de Jacó um instrumento, né? Tem muita gente que se confunde com o Espírito Santo. E eu vou lembrar você qual é a missão do Espírito Santo. Você vai ver nesse tempo do fim, Jesus disse: nos últimos dias levantariam homens amantes de si mesmo, presunçosos, irreconciliáveis, mais amante do mundo do que amigo de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Todo aquele que constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aleluia. Estar com Deus é abandonar a vida que vivíamos. Ser servo é deixar a vida que para trás ficou, e agora tomar uma nova direção, uma nova postura com Ele. Porque a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36, ele revela algo interessante aqui. Quando Paulo escreve as cartas aos Romanos, se você tiver sua Bíblia, abra comigo aí, Romanos, o capítulo de número 11, e versículo de número 36, Paulo declara o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glórias a Deus para sempre, amém. Porque dEle, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas para a glória do Senhor. Observe comigo, irmão, que quando nós decidimos estar com Deus, nós iremos passar por vários processos na nossa vida. Nós iríamos ser perseguidos. Jesus disse isso: sereis perseguidos e odiados por causa de mim. Jesus, certa feita, ele diz
Vocês serão levados à prisão por causa de mim, mas eu colocarei palavra na vossa boca. No mundo vocês vão ter aflições, Jesus disse, mas tenha bom ânimo, eu sou com vocês todo dia, até a consumação do século. Só que Deus não está falando para todo mundo. Não é para todo mundo que Deus está falando. Deus está falando isto para aqueles que têm aliança com Ele. No livro de Apocalipse, da igreja de Filadélfia, Ele olha para a igreja de Filadélfia e diz o seguinte: tu tiveste pouca força, mas não negaste a palavra da minha paciência. Portanto, como não negaste o meu nome, também eu te honrarei diante de Deus e dos anjos. Percebe que Deus está dirigindo essas palavras para alguém que tem aliança com Ele, para alguém que tem compromisso com Ele. Quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo de número 9, diz a Bíblia que ele ia entrar em Damasco. Damasco era um ponto crucial de Paulo, de Saulo. Era lá que ele ia fazer a sua chacina, sua perseguição. Mas foi na entrada de Damasco que ele viu Jesus. Diz a Bíblia que os seus olhos ficam ofuscados. Deus coloca escamas nos seus olhos. Ele não vê durante 3 dias. 3 dias foi um dia suficiente para Deus ministrar a transformação, a cura, a libertação interior. Eu estou no processo na igreja da escola da batalha espiritual, de curados para curar. Quando Deus cura o apóstolo Paulo, quando Deus cura Saulo, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Deus leva um profeta ao encontro dele e diz: vai, porque este homem, ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que sofrer por minha causa. Ele vai perceber o quanto o homem que serve a mim, ele é perseguido, mas eu vou dar força para ele. Eu serei com ele, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi. Deus, irmão, não abençoa quem não tem aliança com Ele. As bênçãos caem sobre tudo. Tudo já foi liberado na cruz do Calvário. Casa, carro, dinheiro, prosperidade, já foi liberado.